Ô, gente! Pois é, vocês estão vendo, né? Grande dia hoje, 60 centímetros de neve. Ganhamos hoje e vamos direto ao assunto. O ministro federal do Trabalho está planejando uma lei para desarmar Hartz IV, enquanto os verdes estão exigindo uma garantia sem sanções. Uma razão para as propostas é provavelmente a iminente onda de falências que poderia transformar muitas pessoas de classe média em necessitados. Quem não sabe, Hartz IV é uma coisa que foi instalado há mais ou menos uns 20 anos atrás, mais ou menos, né? Não me lembro bem. E é um pagamento que o pessoal recebe após de não ter mais direito ao salário de desemprego, certo? Isso, na verdade, antigamente existia um salário de desemprego 1 e um salário de desemprego 2. Hoje em dia existe o salário de desemprego e o Hartz IV. Só que para receber o Hartz IV, você tem que baixar as calças, né? Quer dizer, você praticamente tem que mostrar as contas, o que você tiver sei lá, quais são as suas condições, né? Em que apartamento você vive, se você tem um imóvel, né? Etc. O Hartz IV é provavelmente o fardo mais pesado do SPD. O ministro federal do Trabalho, Hubertus Heil, poderia enfrentar uma onda de raiva. Não ameaça desde o fundo do poço. Por mais de 16 anos, seu partido tem mantido os mais pobres sob o regime de Hartz IV. Na crise da corona, entretanto, uma onda esperada de empobrecimento poderia varrer parte da classe média. Claro, já falei em vários vídeos, né, que essa onda de falência, essa onda de pobreza vai vir e vai levar muita gente da classe média junto. E eles vão chegar depois no Hartz IV. Muitos autônomos e pequenos empresários enfrentam a insolvência. O ministro Heil gira, né, porque ele não sabe o que fazer. O Hartz IV é muito repressivo para esse grupo potencial de eleitores. Ele já tem uma conta na gaveta para suavizar o sistema, como informou o jornal Süddeutsche Zeitung em 11 de janeiro. Seu conteúdo: aumentar os limites de bens, remover os tetos de aluguel, eliminar a burocracia. Promessas de salvação para a classe média hesitante. Segundo o relatório, o ministro quer que as pessoas não tenham que se preocupar com suas casas e economia. Ele quer deixá-los manter até 60 mil euros de economias de vida e, por pelo menos 2 anos, o apartamento muito caro. Quer dizer, normalmente é assim. Se você tem, no caso, 60 mil euros, você tem um fator X, um valor X, com o qual você pode ficar. O resto você tem que gastar até ter direito a receber o Hartz IV. Vamos dizer, 10 mil euros o governo te deixa, os outros 50 mil que você economizou, você tem que gastar primeiro, antes de fazer o pedido do Hartz IV. Agora, como eles veem que vem uma onda grande da classe média entrar na pobreza, então eles mudam um pouco essa lei para as pessoas não serem atingidas tanto. Claro que muitos desses que vão entrar na insolvência, nem mais 60 mil euros eles têm. Além disso, a maioria das pessoas não tem 60 mil na poupança não, gente. Não pensa não. A maioria tem, talvez, um salário deles guardado. No máximo 2. Mas eles não têm. Além disso, ele quer, o ministro, né, finalmente implementar uma decisão do Tribunal Constitucional Federal a partir de novembro de 2019, de forma permanente. Sanções de mais de 30% deveriam ser passé, depois de uma década e meia em que seu partido tinha
defendido ironicamente o regime em grande parte em uma posição de liderança, sancionando as pessoas na miséria total até debaixo da ponte se elas desobedeceram. Exatamente. Antigamente, ou até há pouco tempo, foi assim que o pessoal tinha que baixar as calças e, na verdade, esse sistema é para acabar qualquer um, né? Isso funcionou sem problemas por muitos anos, com o ministro federal do Trabalho e Assuntos Sociais liderado pelo SPD. Desde 1º de janeiro, o Estado vem estabelecendo o limite inferior dos custos de reprodução para uma única pessoa em 446 euros mais custos de moradia razoáveis, a fim de manter sua força de trabalho para exploração barata. Quer dizer, o pessoal que entra nesse Hartz IV, ele recebe por cabeça, se é um casal, né? Eles recebem cada um 446 euros, certo? E mais ajuda na moradia. Né? Isso é muito bom, a gente pensa que é muito bom, mas o que a gente faz aqui, mesmo tendo pago a moradia, com 446 euros por mês por pessoa? Não se faz muita coisa, apenas consegue sobreviver. E assim, o governo mantém um trabalhador de barato, no caso, né? Porque às vezes eles vão ter que assumir empregos para €1 a hora. As crianças pequenas ainda custam 283 euros por mês. Então, quer dizer, para cada criança, os pais ganham 283 euros. Os requerentes de asilo recebem muito menos. As pessoas solteiras recebem 364 euros por mês, as crianças pequenas 247 euros. A razão? Os valores de economia para móveis e custos de eletricidade incluídos no Hartz IV foram deduzidos. Para isso, os operadores domésticos geralmente ganham muito melhor do que os proprietários nas acomodações de massas. Hartz IV só se ganha, fora da corona, né? Se a pessoa gastou tudo até o valor de 150 euros por ano de vida. Quer dizer, se você tem 50 anos, vamos dizer, e você perde o seu emprego, você não recebe mais o salário de desemprego e você vai fazer um pedido de Hartz IV, você tem que multiplicar 50 anos por 150 euros por ano, né? Isso dá um valor de 7.500 euros que é livre com 50 anos, tá, gente? O que passa disso, você tem que gastar primeiro antes de ganhar o Hartz IV. Isso também inclui uma casa muito espaçosa e os talheres de prata. Quer dizer, tudo que você tem de bens, se você tem uma casa, vamos dizer, exageradamente, de 150 metros quadrados, um apartamento, e vocês são em 2 pessoas, o governo calcula para 2 pessoas 60 metros quadrados, então você tem que sair dos 150 metros quadrados, procurar um outro apartamento, no tamanho de 60 metros quadrados, e se você não sai, o governo apenas paga o equivalente a 60 metros quadrados. Então, realmente, para pessoas que caiam da classe média, nesse Hartz IV vai ser muito duro. Somente para novos candidatos, o governo federal permite aumentar temporariamente a fronteira sem fortuna em 60 mil euros, que a gente já falou antes, né? E exerce boa vontade com níveis de aluguel que excedem o limite superior especificado pelos distritos e cidades. Em Leipzig, por exemplo, uma única pessoa afetada pode gastar um máximo de 294 euros e 93 centavos em aluguel bruto, né?
Isso quer dizer sem aquecimento. Em Hamburgo é de 501,50 €. Claro, né? O Leipzig fica na Alemanha Oriental e Hamburgo na Alemanha Ocidental. Ainda tem bastante diferença de aluguel. Se Hartz IV permanecesse como está, isso poderia enfurecer aqueles que até agora pouco tiveram a ver com ele. Não se trata apenas dos escassos benefícios de sobrevivência e de ser obrigado a se mover, mas também de iluminar meticulosamente a esfera privada. Os verdes estão bem cientes disso. 8 meses antes das eleições parlamentares planejadas, eles apresentaram recentemente seu programa social. De acordo com isso, o Hartz IV deve se tornar uma segurança garantida, sem sanções e com uma taxa padrão mínima de 600 € para pessoas solteiras. A Frente Unida neoliberal quer evitar isso. A CDU, partido da chanceler, os liberais e a AfD cheiram uma espécie de renda básica incondicional pela porta dos fundos. Peter Weiss, CDU, e Pascoal Koba, liberais, disseram às agências de notícias e a vários meios de comunicação que isso não era compatível com o princípio Hartz IV de promover e exigir. O político do AfD, René Springer, falou ao jornal Berliner Zeitung sobre a proposta dos verdes. A isenção de sanções reduziria significativamente os incentivos para se ter um emprego remunerado. O governo quer que seu pessoal recebe o Hartz IV, que ele quer pagar o menos possível para as pessoas procurarem trabalho. Infelizmente, muitas dessas pessoas já se encontram realmente no fundo do poço, né? Quer dizer, vai ser difícil achar um emprego. Com isso, o homem da AfD insinua de maneira familiar que as pessoas que ficaram desempregadas são basicamente preguiçosas e indolentes. Sem métodos repressivos de educação, eles não devem ser movidos para nada. Ficariam apenas no saco do Estado. É claro que isso promove a frustração dos trabalhadores com salários baixos em particular, que são literalmente explorados diariamente. Claro, né, se nós temos grandes setores aqui onde o pessoal realmente ganha pouco, e se eles veem que o pessoal que recebe Hartz IV ganha uma ajuda dessa, eles se perguntam para que eu ainda trabalho. Né? Desculpe. É exatamente para isso que serve a acusação de preguiça. Ela já determinou a propaganda para a introdução da Agenda 2010 em 2003. Não havia nenhum direito à preguiça. Repreendeu o ex-chanceler Schröder no jornal Bild, em abril de 2001. Naquela época, ele e seus parceiros da coalizão Verde já estavam mexendo com Bertelsmann, McKinsey e Co. para o deleite do CDU-CSU e do FDP no maior programa de redução do bem-estar social da República Federal. Posteriormente, o Bild escarneceu amplamente dos parasitas sociais. Enviou os desempregados mais impotentes da Alemanha. Naquela época, eles mostravam alguns vídeos de pessoas que ganhavam, receberam aqui, moravam fora, e chamavam ele, por exemplo, tinha ali o Florida Rolf, outro era a Mallorca Karin, que receberam aqui e estavam na Espanha curtindo a vida ou até nos Estados Unidos. Como representantes no ringue para uma caça às bruxas. No início de 2006, um ano após a introdução do Hartz IV, como último item da agenda, o colega de partido de Schröder, o então ministro do Trabalho, Franz Müntefering, acompanhou com a atenção da mídia. Somente aqueles que trabalham
devem comer. Bom, a esse ponto não pode chegar, né? Mas esses políticos às vezes falam cada besteira que é um absurdo. Porque se chegar a esse ponto que essas pessoas que não têm mais trabalho não vão receber, né? Porque muitas pessoas não conseguem mais achar trabalho. Eles vão receber ajuda, eles vão ter que. Senão, eles vão entrar aqui na nossa cerca e vão roubar. É o que acontece muito nos países pobres, porque o pessoal não tem. E tem outras pessoas que têm demais. E isso não é justo. Eu não digo que essas pessoas têm que ser levadas na bandeja. Isso não. Mas eles têm que ter o suficiente para poder sobreviver. Em vez de reter e ganhar eleitores com os programas Hartz IV, que levam o nome do ex-membro da diretoria da Volkswagen, Peter Hartz, que foi condenado por desvio de fundos da empresa. Escutam só. Esse que criou esse programa Hartz IV, que era membro da diretoria da Volkswagen e foi condenado por desvio de fundos da empresa. Ele que fez o programa para os mais pobres. Ele que está roubando, né? O robô. O SPD e os Verdes ganham a favor do partido da Merkel e dos liberais. Esses últimos agora também sabem que a AfD está do seu lado, pelo menos quando se trata de fazer valer os interesses de várias facções do capital. Pois é, gente. Muito problemático, mas enfim, o assunto realmente foi que a classe média agora vai levar um choque, né? Vai ter muitas insolvências e muita gente vai baixar de nível de vida e vai entrar nesse chamado Hartz IV. Gente, grande abraço, até no próximo vídeo.